estatística, matemática financeira, técnica de arredondamento. Conteúdo a ser apresentado, casa significativa, como fazer arredondamento de forma correta. A técnica a ser apresentada aqui não é válida somente à estatística e matemática financeira, mas sim a todas as áreas que envolvem cálculo. O arredondamento nas áreas de matemática, física, química, biologia, todos que tiverem cálculo, a técnica correta é apresentada aqui. Casa significativa. Casa significativa é a casa onde ocorrerá o arredondamento. Arredonde o valor aqui apresentado na segunda casa decimal, ou seja, na segunda casa após a vírgula. Então, dado o valor, a segunda casa após a vírgula é a casa significativa, nesse caso o 3. Então fica a casa significativa, segunda casa, após a vírgula. Então 1, 3, 3 é a casa significativa. Arredonde o valor aqui apresentado na quarta casa decimal, ou seja, na quarta casa após a vírgula. Então, dado o número aqui, vejamos que é um número que é 13,135609631. A quarta casa é o 6. Essa é a casa significativa onde ocorrerá o arredondamento. Técnica de arredondamento. Se o número logo após a casa significativa variar de 0 a 4, incluso o 0 e o 4, a casa significativa se mantém. Então, dado o número, arredonde na segunda casa decimal. Novamente, a segunda casa decimal é o 3, que é a casa significativa. Olhando logo após ele, é 2. 2 está entre 0 e 4. Isso significa que o 3 se manterá. Então, o arredondamento é igual a 13,13. Arredonde o valor aqui apresentado na quarta casa decimal. Então, dado o número, a quarta casa decimal é 6. Olhando para o número logo após a ele, é 0. De 0 a 4, incluso o 0 e o 4, mantém-se a casa significativa. Então, o 6 se manterá, ficando arredondado da seguinte forma: 13,1356. Ainda tratando de técnica de arredondamento, se o número logo após a casa significativa variar de 5 a 9, incluso o 5 e o 9, a casa significativa será aumentada de um dígito. Então, arredonde o valor aqui apresentado na segunda casa decimal, ou seja, na segunda casa após a vírgula. Dado o número, segunda casa após a vírgula é 3. Olhando para o número logo posterior à casa significativa é 8. Isso significa que o 3 deverá ser aumentado de um dígito. Então, o arredondamento, nesse caso, fica 13,14. Arredonde o valor aqui apresentado na quarta casa decimal, ou seja, na quarta casa após a vírgula. Dado o número, quarta casa é 6. Olhando logo após ele, é 9. Então, 9 aumenta de um dígito a casa significativa, que é 6. Então, ela passará a ser 7. Então, o arredondamento correto fica sendo 13,1357. Mais um pouco de técnica de arredondamento. É a mesma técnica. De 5 a 9, incluso o 9 e o 5, aumenta de um dígito a casa significativa. Então, vejamos. Arredonde o valor aqui apresentado na segunda casa decimal. Então, segunda casa decimal, nesse caso, é 9. Logo após ele, é 8. Mas como é 9, vai aumentar de um dígito, vai afetar a primeira casa após a vírgula. Então, vai ficar 19 mais 1. Sempre aumenta de um dígito, mas nesse caso é 19 mais 1. Então, ficando o arredondamento correto, 13,20. Arredonde o valor aqui apresentado na quarta casa decimal. Então, vendo, quarta casa decimal
é o 9 logo após o 5. Essa é a casa significativa. Olhando após ele, é o 9. O 9 significa que a casa significativa deverá ser aumentada de um dígito. Mas como a casa significativa é 9, então eu sou obrigado a olhar para o número anterior, ficando 59 aumentado de um dígito, vira 60. Então o arredondamento correto é 13,1360. Assim encerra-se a apresentação de hoje. Por gentileza, dê um like no material e, se possível, se inscreva no canal.